Vamos aguardar uns minutinhos para a gente conseguir entrar. Felipe, você pode deixar de compartilhar sua tela, por gentileza? Carlos, você estava com a gente ontem, nem eu lembro seu nome. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde a todos. Tá bom, gente. Vamos respondendo algumas perguntinhas aqui. A gente quer saber com quem estamos aqui, de qual cidade vocês estão se juntando, cargo, empresa. Vai falando aí no nosso chat. Oi, Luiz. Tudo bem? Da Vitória, ótimo. Jennifer, Campinas, ótimo. Boa tarde a todos. Oi, Isabela. Ah, temos um parceiro aqui. Oi, Maria, tudo bem? Ótimo. Perfeito, gente. Aí vamos vendo quem se está juntando com a gente, de quais cidades vem. Eu quero fazer outra pergunta para vocês. Esse é o seu primeiro dia da maratona? Ou você já participou com a gente ontem? Se vocês lembram, nas pessoas que estiveram com a gente ontem, nós estivemos falando sobre o marketing, né? Foi uma sessão bem legal com o time da HubSpot falando sobre o loop marketing, e sobre o planejamento do 2026, né? Também estivemos com o pessoal da Faster, né? Eles fizeram uma ótima apresentação sobre como eles usam os produtos da HubSpot. E também a gente teve na casa o Gustavo Esteves, né, da Métricas Voz. Aí falem nos chats se vocês estiveram nessas sessões, o que vocês acharem. Ótimo. Um, dois, temos várias pessoas que se juntaram ontem também. E aqui, só lembrando, gente, que a gente tem outro dia mais do webinar, né? Esse é o nosso segundo dia como time da CS, mas vamos ter um terceiro dia amanhã, né? Então, todas as pessoas aqui também estão convidadas no terceiro dia falando sobre vendas. A gente vai falar muito sobre como aumentar a receita, é, né? De um jeito inteligente, né? E com IA também. Então, vocês também estão convidados para esse dia também. E pronto. Tem várias pessoas que se juntaram ontem, beleza. Ah, obrigada a vocês. A gente amou a sessão de ontem, foi muito, muito legal. Tivemos muita participação aqui no chat, então esperamos a mesma coisa para hoje, né? Tá bom, gente. Então, vamos continuar aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Camila Pérez. Eu trabalho aqui as campanhas entregadas na HubSpot no mercado do Brasil. É, e aqui alguns announcements para vocês, né? A gente vai gravar essa sessão. Para quem estiver como a gente ontem, nós enviamos essa gravação também do Loop Marketing, tudo que a gente viu ontem. Então, hoje vamos fazer a mesma coisa. Vamos compartilhar esse deck também com vocês. Então, só para vocês terem certeza que esse conteúdo vai ficar com vocês depois. Para quem é novo, nem a logística do Zoom, nem nós ativamos essa caixinha de Q&As. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pergunta que vocês queiram fazer diretamente para os nossos speakers, ou pergunta muito específica sobre o produto, assim, fala diretamente na caixinha de Q&A, que a gente tem especialistas lá, eu vou apresentar para vocês aqui, daqui em breve, que eles vão ajudar também vocês com essas perguntas, tá? Então, fiquem à vontade de colocar perguntas lá direitinho. E na caixinha do chat, onde a gente está aqui falando, nós vamos ter mais essa fala de comunidade, né? Então, qualquer dica que vocês queiram trazer aqui para a gente, ou conteúdo que vocês queiram compartilhar com a gente, fiquem na vontade de colocar lá. E pronto, gente. Então, vamos começar. Nossa sessão de hoje é sobre serviço, Customer Success, né? Da previsão à execução e aí dados para decisões que geram ROI. Vamos ter um maravilhoso time da Elephant AI. Como vocês verem, hoje vamos estar falando com eles e amanhã também.
Temos nosso maravilhoso também parceiro aqui, Tegros, que vai estar falando também com a gente, e dois especialistas muito legais aqui da HubSpot também. Então, vamos começar introduzindo aqui a maravilhosa Yasmin. Yasmin, tudo bem? Oi, Cami, tudo bem? Pessoal, prazer. Meu nome é Yasmin, faço parte do time de CS aqui para a Operação Brasil. Trabalho na HubSpot já há 4 anos. Antes trabalhava no time de onboarding, então estou sempre aqui na parte de delight para os nossos clientes. E vai ser um prazer enorme bater esse papo com vocês hoje. Muito, muito obrigada, Yasmin. Gregory, tudo bem? Vamos com você. Olá, meus queridos, minhas queridas, espero que todos estejam muito bem aí. Queria dizer que, pô, de coração, sem clichê nenhum aqui, uma honra dividir esse espaço com tanta gente incrível. Será um prazer trocar um pouco aí com vocês. Bom, esse cara sorridente aí da foto sou eu, Gregory Ramos, sou Head de Customer Success na Elephant. Há um ano aí, aproximadamente, recebi essa missão de estruturar a área de CS. Já fiz isso algumas outras vezes. É, tenho, falando em experiência, né, algumas passagens aí, 6 anos de HP, 4 anos de Pet Love, para quem tem pet, conhece muito bem. Passagens por outras startups, falando em formação, sou formado em gestão da qualidade, pós-graduado em neurociências do comportamento, que é um tipo de conhecimento aí que eu tento utilizar para ajudar os nossos clientinhos a chegar ao sucesso. Nem sempre é fácil, é por isso que a gente vai falar sobre IA, como ela pode nos ajudar nessa missão aí. Será um prazer. Ótimo, Gregory, muito obrigada. É um prazer ter você aqui com a gente também. Ian, vamos com você, tudo bem? Olá, todo mundo. Boa tarde. Boa tarde, Brasil. Como é que vocês estão? Eu sou Ian Salaber, faço parte da equipe da HubSpot há 5 anos. Aqui moro na Colômbia, onde está o nosso headquarters há 6. Sou formado em Relações Internacionais em Belo Horizonte, há uns 45 mil anos atrás que eu me formei. Mas o interessante da minha experiência que me trouxe até aqui é que eu já trabalhei em quase todas as áreas de pós-vendas com o cliente. E eu me considero um cliente muito difícil. Eu sou muito chato. Muito chato quando alguma coisa não está de acordo com o que eu contratei, com o que eu esperava, o que me foi vendido. Eu não aceito calado, eu reclamo, eu quero o que é meu, eu gosto das coisas certas. E é exatamente essa veia que eu uso todos os dias com os meus clientes. Eu trato eles, trato as questões como se fosse eu que estivesse pedindo, solicitando, perguntando, até reclamando de alguma coisa, e isso tem sido meio um segredinho do meu sucesso em pós-vendas, ser eu vestir o sapato do cliente, né, no final do dia, como todos. Então vai ser um prazer compartilhar algumas experiências com vocês aqui hoje. Obrigado a todo mundo pela presença. Muito obrigada, Ian. E vamos com o Felipe, nosso parceiro da Tegros. Felipe, tudo bem? Olá, tudo bem, turma? Vocês me escutam bem? Escutamos bem, sim. Boa. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer também o time do HubSpot pelo convite. Vai ser um grande prazer aqui do nosso lado poder contribuir para essa maratona. Eu me chamo, né, Felipe Lumeu, estou como CEO da Tegros. Também sou formado em Relações Internacionais, Ian. Caiu de paraquedas aqui. Mas, enfim, a Tegros é uma empresa especializada em Growth, em RevOps, e a gente tem como missão ajudar empresas, né, ambiciosas a vender mais e melhor. E a gente, basicamente, o que a gente fala aqui no dia a dia é sobre crescimento previsível, eficiência e performance comercial. Tá? Então, enfim, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como colocar o cliente no centro se tornou fundamental para a gente crescer com previsibilidade. Fala um pouquinho mais no meu momento, tá bom? Perfeito, muito, muito obrigada, Felipe. E pronto, gente, como eu falei para vocês, vamos ter esses especialistas maravilhosos também aí apoiando a gente na secção do Q&A e no chat também. Então, queria apresentar a vocês também eles. Bruno, você quer se apresentar? Opa, sou o Bruno, trabalho na HubSpot aqui no suporte ao cliente já faz uns 2 anos. Sou de Olambra, vi que tem um pessoal de Campinas e Mojimirim aí, então tudo pertinho. Mas bom, qualquer perguntinha que vocês tiverem, só mandar ali no Q&A e eu vou estar aqui respondendo e ajudando vocês.
Ótimo, obrigada. Vamos, Felipe. Fala pessoal, tudo bem? Felipe Loureiro, estou ocupando o cargo aqui de CRO aqui na TEG, sou um dos sócios junto com o Felipe Lomeu e estou à disposição de vocês para tirar qualquer tipo de dúvida e acrescentarem as exposições. Valeu! Ótimo. Obrigada, Felipe. Por último, vamos com o William. William, tudo bem? Tudo ótimo, Cami, e você? Uma boa tarde para todo mundo presente. Agradecer pela oportunidade. É um prazer estar ao lado de pessoas aí tão gabaritadas. Eu sou o William Wenzel, executivo de contas da Elephant. Ali está como Senior Customer Support, mas na verdade eu represento o time de vendas. De todos os produtos que eu já vendi na minha vida, eu sempre afirmo que vender Elephant e representar Elephant é um prazer imenso também, porque é um produto que de fato entrega o que promete e ao longo desse bate-papo aqui, que tenho certeza que vai agregar muito, caso vocês tenham alguma dúvida, estarei a postos para ajudá-los. Aproveitem o momento, tamo junto. Feito, William, muito obrigada. Tá bom, gente. Então, aqui explicando um pouquinho nossa agenda, né? Vamos começar com uma sessão da HubSpot, como o Ian e como o Yasmin, falando sobre o planejamento de CS e algum conteúdo também dos nossos produtos e lançamentos que tivemos nos últimos meses deste ano. Depois vamos falar com o time da Tegra sobre estratégia unificada. Eles têm uma ótima apresentação para vocês também de como é que essa área de CS também se integra com outras áreas, então vão dar muitas dicas para vocês também. E vamos ter o case da Elephant com o Greg, né? E aí ele também traz muitos insights para vocês e ver como é que vocês também podem usar a HubSpot e o Elephant AI em conjunto. Ao final, se vocês tiverem alguma pergunta ou se alguma pergunta ficou aberta, vamos ter algum espaço aí para respondê-los, tá bom? E pronto, gente. Então vamos começar com a Yasmin nessa sessão da HubSpot. Boa, pessoal. Só um segundinho, já vou compartilhar a tela aqui com a gente. Me confirmem, por gentileza, se vocês conseguem visualizar bem. Estamos vendo bem. Tá? Só um segundinho. Voltou? Volta. Boa. Bom, pessoal, obrigada. Antes de entrar diretamente no tema da nossa apresentação de hoje, que é falar sobre planejamento de CS para 2026, eu queria trazer para vocês um estudo que a gente fez aqui na HubSpot com mais de 200 líderes no Brasil. Inclusive, alguns dos números que vocês estão vendo aqui, o Gustavo da Métricas Boss, ele mencionou na sessão de ontem, mas eu acho que vale super a pena reforçar. E nesse estudo a gente descobriu uns insights bem bacanas do panorama de dados no Brasil. E a gente viu que a informação ela não é um problema hoje, mas sim a falta de conexão entre esses dados. A gente descobriu que mesmo com sistemas oficiais, 81% das empresas ainda recorrem à boa e velha planilha ou WhatsApp para integrar os dados. 68% das empresas estão gastando mais de 5 horas fazendo limpeza de dados que já deveriam vir prontos para o nosso sistema. E essa desconexão ela tem consequências muito reais. 45% das empresas já perderam clientes porque as áreas não estavam integradas. Então a gente vê aqui que retrabalho rouba o nosso tempo e a desconexão ela está gerando um impacto real ali na nossa área de custos de relacionamento. Então, antes mesmo de falar de estratégia, eu acho que a gente precisa admitir que as empresas elas ainda estão sofrendo com problemas um pouco básicos de dados aqui. E isso tem corroído tempo, eficiência e a capacidade das equipes, principalmente aqui na área de CS, de tomar decisões de forma madura. E quando a gente olha para esse cenário, fica muito claro que as operações elas cresceram, mas o modelo de atendimento ele não cresceu junto. E durante muito tempo, a solução que a gente buscou para crescer foi simplesmente contratar mais representantes. Esse modelo de contratar mais funcionários conforme eu tenho mais tickets para responder, ele até funcionou até certo momento. Só que hoje ele já não é mais escalável. Ele é caro, ele é lento e ele depende de headcount. E se a gente combina isso com o cenário que a gente acabou de ver dos dados fragmentados, fica muito evidente que o crescimento ele não pode mais seguir esse tipo de lógica linear. Então a pergunta que surge e que a gente quer responder hoje nesse webinar é:
qual deveria ser o novo caminho para a CS em 2026? Como é que a gente vai fazer esse planejamento estratégico, então? Bom, o velho caminho a gente já conhece. Ele é um verdadeiro centro de custos, né? Então, ele depende, como a gente comentou, de contratar mais representantes, operar com ferramentas de formas isoladas, trabalhar com dados limitados, focado ali em fechamento de tickets. E esse modelo, ele já não atende à complexidade do mercado que a gente tem hoje e do cliente, de clientes como o Ian, por exemplo, que a gente tem hoje. Então, esse modelo antigo ele gera ruído, muito retrabalho e ele impede que o nosso time de CS seja estratégico, porque o nosso time ele vai ficar ali sempre apagando incêndios. Agora, no novo caminho, 2026, ele nos pede outra lógica, uma lógica do que realmente funciona, que é o que nós chamamos de um caminho gerador de receita, onde o CS ele vai ser movido por tecnologia, por processos mais inteligentes e por um entendimento mais profundo da jornada do nosso cliente. O que a gente espera para 2026 é um CS que opere com IA para ajudar os representantes. Então, a IA ela vai tirar do caminho as tarefas operacionais e vai devolver tempo para o nosso time, para que a gente possa se concentrar em gerar valor. A gente quer operar como uma plataforma que seja uma fonte unificada de verdade, traga para a gente insights da jornada completa do nosso cliente e a gente quer que a retenção e o uso sejam os principais KPIs, indicadores para a gente, para que eles nos guiem para o que realmente importa. E a gente aqui na HubSpot acredita que esse modelo vai habilitar a CS a deixar de ser uma área reativa e passar a ser realmente um motor de crescimento dentro da nossa empresa. E é exatamente isso que vai abrir espaço para que o nosso planejamento estratégico de 2026 seja muito mais sobre gerar valor, seja direcionado para crescimento e não mais para apagar incêndios. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de algo essencial, que é ter clareza. CS em 2026 só vai conseguir planejar de forma estratégica se a gente tiver visibilidade em tempo real do que está acontecendo na jornada do nosso cliente. E não só quando o churn já aconteceu há um mês atrás. Então, essa falta de clareza, muitas vezes ela acontece porque o nosso time ele está preso numa armadilha que a gente chama armadilha do tempo de atendimento. Então, nós estamos ali respondendo e-mail, revisando chamada, fazendo notas, nos preparando para reuniões. São tarefas operacionais que sim são importantes, mas que terminam roubando o tempo ali do que realmente importa no nosso dia, que é criar retenção e experiência para os nossos clientes. Então, acaba que a gente faz muito o dia inteiro, termina o dia cheio de tarefas completas, mas realmente a gente não conseguiu dedicar tempo ao que faz mais diferença para os nossos clientes, ao que entrega valor. Então, pensando nisso, como é que os líderes de CX eles podem vencer nesse cenário? Bom, os líderes de CX que realmente se destacam, eles expandem o serviço personalizado em todos os canais, enquanto aumentam a retenção. Eu vejo que esses líderes, eles entendem que vencer hoje já não é sobre completar várias tarefas, fazer muitas coisas, mas sim fazer as coisas certas com inteligência. E esses líderes, eles sabem que em 2026 é preciso hoje combinar estratégia humana com tecnologia. E é aí que vai entrar o nosso Service Hub, que foi justamente desenhado para resolver esse cenário. Então, o Service Hub, pessoal, ele é um módulo do HubSpot, uma ferramenta que une IA, omnicanalidade e dados em um único ambiente e permite a gente ampliar o suporte sem aumentar especificamente o nosso time, sem depender de headcount. E os números que a gente tem aqui mostram claramente isso. A gente tem empresas adotando IA e conseguindo resolver 13 vezes mais rápido os tickets e 83% dessas empresas aumentando retenção. Então, a gente vê que com o Service Hub a gente consegue expandir suporte, gerar retenção e aumentar o valor gerado para o cliente, tudo isso em um único lugar. E é por isso que nós temos marcas no mundo inteiro usando o Service Hub. Hoje a gente tem mais de 130 mil empresas que confiam na nossa plataforma, porque ela consegue justamente isso, unir a simplicidade com profundidade.
E isso é especialmente importante para as equipes que querem crescer junto com os seus clientes. Aqui eu trouxe alguns feedbacks que a gente ouve bastante dos nossos clientes sobre Service Hub. Então, a gente ouve muito que Service Hub, ele é fácil de usar, fácil de amar, porque é super intuitivo. Ele é poderoso, mas nada complicado. Ele é feito sob medida para que os times cresçam junto com a operação. E o que que isso significa na prática para vocês? Significa time de CS adotando muito mais rápido, menos fricção entre as áreas, processos muito mais inteligentes e equipes realmente capacitadas. E essa combinação do Service Hub de simplicidade, potência, capacidade de crescer junto com a operação nos leva a pensar por que que tantas empresas escolhem, né, a HubSpot para transformar o atendimento. E justamente porque o Service Hub ele resolve três das dores mais críticas que a gente ouve dos clientes todos os dias. Então, primeiro, quando os clientes eles esperam respostas mais rápidas, mas os times estão sobrecarregados, o Service Hub vem com a solução de IA, automação e omnicanalidade que multiplica a capacidade do meu time. Segundo, quando a tecnologia ela está isolada e a jornada fica fragmentada, o Service Hub ele centraliza tudo em um CRM unificado, então em uma fonte única de verdade que elimina o atrito entre as áreas e dá aos representantes um contexto muito mais completo para que eles possam atender melhor. E terceiro, mas não menos importante, quando a retenção ela é difícil, porque falta uma viabilidade e proatividade, o espaço de sucesso do cliente, que eu uso todos os dias aqui, oferece insights inteligentes para que a gente possa aumentar a receita e utilização do produto. Então, no fim, a HubSpot, ela entrega exatamente o que a gente viu desde o começo. Ela traz para a gente clareza, eficiência e crescimento sustentado pela experiência dos nossos clientes. E tudo isso fica ainda mais poderoso quando a gente coloca inteligência artificial no coração da operação. E é por isso que agora eu vou passar aqui a palavra para o meu colega, o Ian, que vai mostrar para a gente na prática como o atendimento de CS pode ser escalável com IA, e também vai mostrar para a gente algumas demonstrações dessas soluções do Service Hub ao vivo. Incrível, né? Não tem muito o que discutir quando a gente está vendo dado, quando a gente está vendo decisões estruturadas baseado no mapeamento, em metadata que a gente tem no CRM. Obrigado, Yasmin. Pessoal, eu vou compartilhar a minha tela. Qualquer dificuldade de ver, por favor, entrar em contato com o oftalmologista. Ah, acho que está todo mundo dando para ver, tranquilo. Antes de começar, deixei o negócio cair aí no chat, o meu link do LinkedIn para que vocês possam me adicionar. Ups, caiu sem querer. E enquanto a gente está absorvendo essa informação, na tela já vai aparecer para vocês a possibilidade de solicitar uma demo do Service Hub, que foi esse hub que a Yasmin mencionou, e que eu vou dar um pouco mais de detalhes aqui para a gente hoje. Ok? Então, contagem regressiva, 10 segundos para mencionar do LinkedIn, para marcar sim ali, quero uma demo. Não é pega agora ou não vai ter depois, se quiser depois a gente marca a demo também, não tem nenhum problema. O LinkedIn está no chat. Pessoal, quero conversar um pouquinho hoje de ferramentas e planejamento de updates que a HubSpot está planejando para 2026. Claro, se você não escutou IA o suficiente ainda hoje, não se preocupe, eu vou falar umas 500 vezes aqui ainda, porque não tem para onde correr. Hoje a gente precisa pensar em toda a área de pós-vendas como escalável com IA e também de maneira interna. Hoje, quando a gente está falando de inteligência artificial, sempre vem aquela pergunta: o que que a gente coloca na mão da IA e o que que a gente assume como tarefa humana, tarefa que não vai ser robotizada, que não vamos passar para a inteligência artificial realizar. E aqui é sempre importante traçar essa linha em tudo que é escalável, muito, às vezes, moroso, tarefas repetitivas e grandes análises de dado, a gente vai sempre assignar para a inteligência artificial executar esse tipo de tarefa.
Quando a gente estiver planejando 2026, o que que eu quero que o meu time de CS, o meu time de atendimento realize e o que que eu quero passar para IA, é simples. Tudo que for depender de um bom gosto, de uma necessidade, de uma decisão humana, a gente passa para o atendente. Tudo que é análise massiva de dados, preenchimento de metadata, ações um pouco morosas e que às vezes a gente tem a dificuldade que o humano realize, aí a gente precisa considerar a IA. Muitas dessas atualizações que eu vou mostrar para vocês são pensadas em reduzir a quantidade de cliques e ações repetitivas que o seu agente de CS ou de suporte está fazendo todo dia. A IA, para que possa cobrir isso, vai passar a sair dessas simples interações de me fala seu e-mail, me fala sua cidade, e eu já te direciono para um agente, para ações, interações muito mais sofisticadas, onde ela vai não só preencher os dados do seu CRM, mas resolver o ticket, deixar a pessoa satisfeita, garantir que a pergunta foi respondida e virou dados para dentro da sua análise de empresa. Já já vou mostrar algumas ferramentas, alguns videozinhos explorando esses updates que a HubSpot está planejando, mas antes eu quero só apresentar alguns dados do porquê que isso é tão importante. Na HubSpot, desde que a gente aplicou a IA no chat, nós temos notado tickets sendo resolvidos 13 vezes mais rápido. O tempo de resposta, de resolução do ticket tem encurtado, o que permite com que as pessoas resolvam mais tickets que às vezes necessitariam mais tempo porque o agente está ali atolado com um monte de tickets, entre a tickets simples e tickets mais avançados, que precisam de um toque humano, de uma investigação mais detalhada, a pessoa precisa de mais tempo. Se a IA consegue resolver esses tickets simples, que vamos chamar aqui de topo de funil, o seu agente vai ter tempo de atender solicitações mais complexas de maneira mais dedicada e mais rápida, e eu acho que é muito claro o ganho que o seu cliente final tem com isso. Fora a sua equipe, que tem uma relação muito mais prazerosa com o trabalho. Agora eu quero falar de novidades, mas antes eu queria fazer uma pergunta para o chat. Queria que vocês me colocassem um númerozinho de 0 a 10. Quanto que vocês consideram que está incorporada a inteligência artificial no dia a dia de pós-vendas? CS, suporte. De 0 a 10, quão vocês consideram que vocês têm IA incorporada hoje? Pode colocar no chat. Quem não tem nada, coloca um zerinho. Karina mandou um 6. Gosto muito de ver esses números. Ok, temos uma oportunidade. Obrigado pela participação, por essa calibradinha que eu queria dar com vocês. Eu quero começar falando do básico. Antes, o Service Hub era um pipeline de tickets. Há pouco mais de um ano, a gente levou a experiência de trabalhar o atendimento de suporte da HubSpot através do Helpdesk. O Helpdesk é a ferramenta que a gente usa para reunir toda a gestão de tickets e suas diferentes etapas, as etapas de pipeline, os status do tickets, com aquela massiva caixa de entrada múltiplo, multicanal que vocês podem conectar na HubSpot. Hoje o Helpdesk, ele é essa central de comunicação e tratativa de pedidos de ajuda através do sistema. É claro que esse sistema, o Helpdesk, conversa diretamente com os outros setores de marketing, de vendas, que vocês têm trabalhando no CRM, para poder alimentar aquilo de metadata, de satisfação, para que vocês possam atender o cliente de maneira rápida, organizada e ainda assim garantir que aquilo está sendo armazenado para tomada de decisão de longo prazo. Porém, esse ano a gente lançou muita atualização e o ano que vem mais ainda para o Helpdesk. A primeira delas que eu quero mostrar para vocês é a segmentação por equipes dentro de um mesmo Helpdesk. Antes, o que que acontecia? Se eu tinha uma equipe que trabalhava em inglês, outra em francês para produtos técnicos, outra atendia, não sei, em
Mineirês para dúvidas estratégicas, eu tinha que criar um help desk para cada uma dessas segmentações, o que causava certa confusão. Hoje a HubSpot já simplificou bastante esse processo de segmentação, possibilitando a criação de equipes aqui dentro. Eu quero mostrar um vídeo muito rápido para vocês, que vai mostrar um ticket, uma mensagem que acabou de chegar no Helpdesk e que está sendo preenchido pela IA a nível de nome, idioma, do que se trata essa interação. Quantas vezes a gente já entrou no ticket, no pipeline de suporte, e estava lá, conversa com o Ian. Sobre o que é essa interação? Qual idioma que ela estava sendo administrada? Tudo isso a gente perde por causa da quantidade de cliques que o agente tem que dar para preencher essas informações. E hoje a HubSpot já oferece essa metadata de maneira automática, sendo preenchida pelo Breeze. Além disso, não só preenchendo os campos internos, o Breeze também vai oferecer já uma prévia de uma resposta. Olha a quantidade de cliques que a gente está economizando no dia a dia do agente. Ele não preencheu o nome do ticket, o idioma, a categoria, nem sequer preencheu a primeira resposta. A gente está falando aqui de cerca de 15 cliques que a pessoa economizou no atendimento. O que que seu agente tem que fazer para tratar essa interação? Ver se a resposta está ok e garantir que é a melhor resposta que vocês estão dando. Todo o trabalho moroso, escalável, já foi passado para IA. Essa metadata vai ser armazenada dentro do seu CRM. Para quê? Para que a gente possa usufruir de inteligência comercial, inteligência de pós-vendas. O Helpdesk hoje oferece relatórios já dentro do próprio ambiente para que vocês possam tomar decisões e ver tendências dentro do atendimento de suporte. Agora, uma outra pergunta bem rapidinha. Vocês já tiveram experiências ruins? Essa aqui de sim ou não, tá, pessoal? Vocês já tiveram experiências ruins sendo atendidos com um bot ou com uma IA? Sentiu que o bot estava dando voltas? Ou depois de falar com a IA, você teve que responder as mesmas perguntas? Todo mundo já teve essa experiência e é horrível, né? Não vamos mentir. Tô lá falando com um robô e depois eu sou passado por um atendente que me pergunta as mesmas coisas que o robô já tentou simplificar. A HubSpot hoje está oferecendo uma sofisticação, uma delicadeza muito maior na tratativa com o atendente via o Breeze Customer Agent, que é o nosso robozinho, nossa IA de atendimento ao cliente. Pessoal, hoje o Breeze, ele não, ele não se limita, perdão, na slide anterior, ele não se limita a interações simples. O Breeze é alimentado por links públicos, conteúdos privados como arquivos que vocês podem subir internamente, e ele aprende com os próprios erros. Ele tem uma configuração chamada de lacunas de conhecimento, que quando ele não consegue fornecer alguma resposta, vocês, como gestores, podem cobrir essa lacuna porque ela fica armazenada. Até os erros da IA da HubSpot viram metadata. Não é que sejam muitos erros que ela não consiga responder as perguntas, mas é uma IA no final do dia. Então, vocês vão conseguir sempre sofisticar essa interação pelo WhatsApp, chat ou qualquer canal que vocês integrem o Breeze Customer Agent, usando essa metadata para se retroalimentar. Quero mostrar bem rapidinho como que isso vira relatório dentro do Helpdesk. Todas as interações são já digeridas e mastigadas para que vocês possam olhar e tomar decisões a partir disso. Essa aqui é a minha favorita a nível pessoal, tá? Todo mundo sabe que quando uma pessoa responde uma pesquisa de satisfação, provavelmente a pessoa está insatisfeita. Por quê? Quem está satisfeito muitas vezes fecha o chat, fecha a interação, vai viver a vida, não toma o tempo para falar, ai, minha experiência foi incrível. Quantos feedbacks positivos a gente perde por causa dessa prática que é tão comum hoje no dia a dia? E também quantos feedbacks até construtivos a gente pode ter, mas a pessoa não teve o tempo de compartilhar. Isso aqui é um cruzamento de dados que o Breeze te oferece hoje a partir de repetição de certas palavras-chave. Como é que funciona na prática?
Os tópicos de feedback com IA da HubSpot vão detectar em todas as interações cadastradas no CRM alguma palavra que você registrou como tópico. Vamos colocar que se fosse na HubSpot, eu cadastrasse a palavra bug, né? Erro no sistema. Todas as vezes que isso for dito numa chamada que é transcrita e armazenada, numa reunião, num chat, num WhatsApp, num e-mail, isso vai pingando dentro do tópico. As pessoas não mais, vocês não ficam mais dependentes da pesquisa de feedback para ter essa informação e saber onde acionar. Isso aqui, pessoal, vai mudar a velocidade de tomada de decisão em pós-vendas. É a minha favorita all time. Convido que vocês explorem o Service Pro para poder ter acesso a essa novidade de produto. Também, a partir de repetição de termos, palavras, tendências de fechamento de ticket, a gente está oferecendo o Smart Digest, que a partir de tendências de repetição nos tickets, vai te dar insights sobre o que que vocês precisam tomar cuidado, quais são os problemas que estão acontecendo de maneira muito repetitiva. Basicamente, ele vai te dar respostas para perguntas que você não fez. Quando a gente faz um relatório, a gente está fazendo uma pergunta para o sistema que vai devolver dados. O Smart Digest, que é um dos betas do Breeze, vai trazer essas respostas sem que você faça a pergunta. Então, o tempo que a gente dedicava procurando tendências dentro do sistema vai ser cortado para um tempo que eu vou dedicar para estudar essas tendências que vão ser apresentadas para mim por IA. A tomada de decisão muito mais agilizada, passando com inteligência artificial. Por último, quero mostrar para vocês o agente da base de conhecimento da HubSpot, que vai detectar esses tickets, essas tendências antes já mapeadas pelo Breeze, e já vai criar rascunhos de perguntas frequentes, de um artigo de base de conhecimento, e vai enviar para a equipe apenas revisar e publicar. Afinal, o tempo que a gente tomava fazendo a pergunta para o sistema, identificando uma tendência, colocando esse tópico no esteiro de produção e produzindo o conteúdo, ele é cortado por completo. Agora a gente só revisa o conteúdo e sobe esse texto para garantir um melhor atendimento com toda a nossa base. São muitas novidades do produto, pessoal. E o que eu quero resumir com essa parte é que o que vocês têm que mudar no sistema de CS e até no atendimento é deixar de apagar incêndios, como a Yasmin mencionou, e ter uma postura mais proativa, mais preditiva e incorporar a IA de maneira interna para cruzamento de dados, relatórios, diminuição de cliques dos agentes, tem exatamente esse objetivo. Deixar o agente, o CS de vocês, dedicado apenas à parte proativa e tudo que é apagar incêndio já ser mais mastigadinho para ele. Sei que são muitas novidades e aqui a gente não apresentou metade do que a gente está planejando para 2026. Tudo isso já está disponível em beta, o que significa que a partir de janeiro, muitas dessas atualizações já vão estar, inclusive, melhoradas para serem enviadas para o público. Caso vocês tenham interesse em conhecer dessas, compartilhar os seus casos com a nossa equipe de demonstração, marca sim nesse pop-up que está aparecendo na tela, que vai ser um prazer conversar com vocês sobre como é que essas novidades vão impactar o dia a dia do seu pós-vendas. Agora eu quero passar para o nosso querido Felipe, que vai conversar um pouquinho sobre a visão da Tegros para 2026. Boa. Obrigado, Ian. Deixa eu chegar na apresentação aqui. É muita tela, né, hoje em dia? Meu Deus do céu, muita tecnologia. Você consegue ver minha tela aí, turma? Boa, maravilha. Deixa eu jogar vocês para cá. Vambora. Pô, vamos lá. Fazendo uma breve introdução aqui. Basicamente, a minha jornada digital ela começou em 98, tá? Muito provavelmente eu tenho mais tempo de jornada de digital do que a idade de alguns de vocês. Mas, basicamente, né, de lá para cá, eu acompanhei assim, muito de perto tudo que a gente chama de transformação digital, tá? E além da Tegros, eu também atuo como sócio investidor em outros negócios, de startups a negócios tradicionais em diferentes segmentos. Então, basicamente, o que eu quero, né, cravar aqui é que
eu conheço muito bem, assim, de perto, de fato, o que é a realidade de desenvolver negócios, seus desafios, tá? E a ideia aqui é justamente compartilhar um pouco dessa minha visão, ou melhor, enfim, a visão do que a gente, enquanto Tegros, tem sobre o papel estratégico do CS, né, na dinâmica do mundo que a gente vive atualmente e, consequentemente, no planejamento para 2026, tá? Vamos lá. Para começar nosso papo, queria trazer uma provocação importante. Muita gente ainda associa crescimento a volume de vendas, a literalmente colocar mais cliente para dentro a qualquer custo, né? Eu vejo isso basicamente o tempo inteiro. Só que a nossa verdade é que esse modelo ele está cada vez mais distante da realidade, da dinâmica de mundo atual. E olhando o faturamento de maneira isolada, né, a gente tem basicamente uma métrica de vaidade. Assim como se falava que custo de clique, custo de lead, etc., ou engajamento é métrica de vaidade. A gente tem uma leitura de que faturamento de maneira isolada também é só uma métrica de vaidade. Então, basicamente, o nosso entendimento é que 2026 ele não vai ser sobre vender mais simplesmente porque a gente precisa bater uma meta ou alcançar algum tipo de número. 2026 é sobre vender com mais inteligência, vender com mais alinhamento entre marketing, vendas e sucesso do cliente. É basicamente, cara, como que eu de fato eu ganho mais dinheiro, não só vendo mais, tá? Então, para isso acontecer, a gente precisa naturalmente vender para as pessoas que têm mais fit com o que a gente entrega enquanto empresa. Não adianta a gente trazer pessoas, fiz uma venda e essa pessoa simplesmente sair rapidamente. Esse cara ele vai virar um early churn, né? Ou ele simplesmente ele vai falar mal de mim na internet, vai falar mal de mim por aí, e isso vai colocar tudo que eu estou construindo na operação a perder. Então, basicamente, o que a gente está dizendo aqui é que a lógica ela muda completamente quando a gente entende que o crescimento sustentável não acontece na venda, ela acontece, na verdade, depois da venda, tá? É basicamente no pós-venda que o cliente ele realmente percebe valor. E é ali que ele decide se ele vai ficar ou vai ficar embora. Naturalmente, é no pós-venda que o cliente se torna ou não um acelerador da engrenagem, que é o nosso próprio motor de vendas. Tá? Isso faz com que o nosso planejamento, né, ele seja um planejamento diferente do que a gente estava acostumado a fazer até então. Tá? Então, seguindo nessa linha, né, tem um ponto essencial que poucas empresas realmente entenderam. Então, o jogo ele deixa de ser orientado a CAC, né, a custo de aquisição do cliente, e ele passa a ser orientado a LTV, né, ou seja, a quanto que eu ganho com cada um do meu cliente. Então, não faz muito sentido eu só calcular custo de aquisição, eu preciso também ter clareza de que não adianta eu reduzir custo de aquisição se eu não aumento o tempo de vida ou o quanto que esse cliente deixa para mim ao longo da jornada dele. Então, na prática, isso significa que não adianta eu trazer um cliente para dentro, né? Se ele não vai permanecer comigo. Se ele não cresce dentro da minha operação, comprando mais ou me recomendando, se ele não percebe o valor do meu produto, do meu serviço, enfim. Se esse cliente ele não segue uma linha dentro da minha jornada do cliente, não faz muito sentido, na minha leitura, trazer esse cliente para dentro, tá? E aí, por que que isso não faz sentido? Porque simplesmente a nossa operação ela perde eficiência, ela vai perder performance. Então, o que quero dizer com isso, né? Então, quando eu começo a olhar para o meu planejamento do meu próximo ano, ah, eu acho que eu tenho que fazer novas perguntas, né? Não é quantos clientes novos eu vou trazer, quanto valor eu vou gerar ao longo do tempo para que esses clientes continuem comprando de mim e que eles continuem utilizando o meu produto, o meu serviço, eles continuem crescendo junto com a gente. Eu costumo brincar muito, nas palestras que eu dou por aí, que não é sobre vender mais, é sobre como melhora o meu processo, como melhora o meu produto e como melhora a vida das pessoas, né? Melhorar a vida das pessoas não está necessariamente relacionado a eu ser uma empresa eco-friendly, plantar árvore, não é isso. Cara, como que eu de fato eu entrego para aquele cliente aquilo que ele esperava quando ele comprou o meu produto ou o meu serviço. Então, enfim, então no final do dia, ah, é importante que fique claro que vender é óbvio que é importante, tá? Eu não estou tirando o mérito da venda, ao contrário. A minha empresa, a Tegros, é uma empresa que basicamente fala de eficiência e performance de vendas, tá? Mas é sobre vender mais e vender melhor, tá? Porque manter um cliente é muito mais importante do que só vender mais. Então,
a nossa leitura é que vender e expandir é onde que de fato está a saúde de um negócio. Então, LTV é o que sustenta a previsibilidade, potencializa a margem. A gente esqueceu nos últimos anos sobre essa palavrinha mágica que é a margem. Naturalmente, é o LTV que vai fazer esse motor de vendas girar de uma maneira contínua. Então, quando a gente entende isso enquanto empresa, enquanto companhia, né, idealmente, a gente tem que mudar completamente a relação que a gente está acostumado entre marketing, vendas e sucesso do cliente, tá? Então, vamos lá. Saindo dessa introdução, né, e seguindo por esse ângulo, acho que o primeiro ponto que é importante reforçar é justamente que o crescimento real ele acontece só depois da venda. Tá? Muito tempo a gente foi condicionado a olhar para a venda como uma linha de chegada. Ah, vendi, pronto, bati meta, toquei buzina. Fechou o contrato, entrou receita, missão cumprida, beleza. Cara, na prática, a nossa leitura é exatamente aí que começa o jogo de verdade. Tá? Até então, a venda é só mais uma etapa agora naquela jornada, não mais a linha de chegada. Tá? Então, é nesse momento que, de fato, o cliente vai testar se aquilo que foi prometido pelo vendedor, pelo time de vendas da etapa comercial, realmente vai ser materializado. Tá? Então, basicamente, é depois da venda que ele vai descobrir se a solução realmente vai ajudar ele e se vai se encaixar no dia a dia dele. Tá? E aí, basicamente, o óbvio, ele surge aqui, né? Se depois da venda, né, ou seja, essa etapa pós-venda, ela não é bem cuidada, se ela não acontece da maneira mais adequada, o que vai acontecer é que a gente vai ter que ficar vendendo loucamente, mês a mês, batendo meta em cima de meta, só que uma meta só comercial, e não uma meta sustentável para o negócio. Então, não adianta a gente crescer o faturamento de uma maneira pontual se a gente não constrói um crescimento sustentável, tá? Então, é por isso que quando eu digo que o crescimento real ele acontece depois da venda, o que eu estou falando é que é no pós-venda que a gente prova o nosso valor, a gente constrói confiança, a gente cria relacionamento e a gente abre espaço para vender novos produtos, eventualmente, tá? E, naturalmente, né, eu conseguindo fazer isso muito bem, eu tenho, indiretamente ou diretamente, recomendações de clientes satisfeitos, principalmente no mundo que a gente vive hoje, a famosa era da interação, né, que as pessoas que produzem informação sobre tudo, inclusive sobre negócio, sobre produtos. Não é mais sobre o que eu falo sobre o meu produto, mas sim sobre o que os meus clientes ou os meus ex-clientes falam sobre o meu negócio, tá? Então, é por isso que a gente entende que o CS, né, o Customer Success, ele deixa de ser operacional, como ele sempre foi visto, e ele passa a, de fato, ser central, tá? E aí o segundo ponto, tá? É que a gente tem uma leitura que o LTV ele passa a ser um protagonista nisso tudo, tá? Porque não adianta também eu trazer o cliente para dentro se esse cliente ele não fica e não traz receita verdadeira. Se eu só faço aquela primeira venda, a gente tem uma leitura de que, cara, aquela ali é uma margem muito pequena ao longo de uma jornada que pode ser muito maior, tá? Então, a leitura é de que quando a gente tem uma empresa que depende muito de aquisição, a gente vai viver num ciclo cansativo, é um ciclo muitas vezes que não é sustentável, é caro, pouco previsível, né? Você vê aí muitas empresas que dependem, por exemplo, de muito tráfego pago o tempo inteiro. Cara, se muda alguma regra no jogo, em Google, Meta, etc., cara, você está jogando um jogo perigosíssimo, né? Então, talvez você não tenha uma empresa, talvez você tenha um negócio, né? Um negócio que está dando dinheiro ali no curto prazo e você não tem um negócio ainda sustentável. Enfim, então, basicamente, o que eu estou querendo cravar aqui é que, cara, não adianta você ter uma roda que você precisa ficar girando o tempo inteiro, injetando dinheiro ali alucinadamente, tá? Mas quando a gente começa a olhar para a LTV, ter uma outra leitura sobre o negócio, tudo muda. E aí eu começo a fazer perguntas diferentes. Eu não pergunto só quantos clientes entraram, mas eu também pergunto, cara, quantos clientes que evoluíram ao longo da jornada? Quantos ficaram? Quantos continuam comprando cada vez mais comigo? Tá? Então, na prática, o crescimento sustentável ele acontece quando o cliente compra de novo, quando ele expande, quando ele renova, quando ele continua usando, quando ele continua comprando, recomendando e por aí vai. E aí é isso que vai gerar margem, é isso que vai gerar previsibilidade, é isso que vai construir um negócio que cresce com consistência. Então, quando a gente fala de LTV com protagonismo, o que a gente está falando é que a saúde do negócio ela deixa de depender de metas mensais e passa a depender da capacidade de gerar valor contínuo. Tá? E é por isso que o LTV ele não é só uma métrica financeira muito baixa. O LTV ele é um reflexo da maturidade do negócio como um todo. Tá? E aí, quem está acostumado com startup, com funding, coisa do tipo, precisa ter essa leitura. O LTV ele mostra o quanto o seu negócio
maduro a ponto de resolver, de fato, a dor do mercado, tá? E aí, o terceiro ponto, tá? Talvez eles sejam os mais importantes dessa modalidade, é que retenção e expansão, eles passam a ter mais peso do que aquisição, tá? Mais uma vez, isso não significa vender menos, tá? E nem não dar importância para venda, ao contrário, só significa vender melhor, tá? Significa trazer cliente com fit, significa trazer clientes que têm condição de evoluir na nossa jornada, significa trazer cliente que consegue extrair valor de verdade daquilo que eu estou oferecendo enquanto empresa, tá? Então, beleza. Dito isso, retenção e expansão, elas acabam não sendo responsabilidade exclusiva do time de CS. Por que não? Porque a gente precisa de marketing, vendas e time de produto trabalhando de maneira integrada, falando a mesma língua, fazendo promessas. A promessa tem que ser alinhada. Não adianta o marketing prometer alguma coisa, venda prometer outra e aí o CS ficar segurando essa bucha lá na frente, tá? Costumo fazer um paralelo aqui, né, com o futebol, que a gente está acostumado com o futebol no Brasil, né? Costumo dizer que marketing é o meio de campo, vendas é o ataque e a zaga é o CS. Então não adianta um time, uma parte do time jogar melhor do que outra. Esse negócio ele precisa, a bola precisa passar literalmente em todas as áreas. Porque quem segura a bucha realmente ali é a zaga. E a zaga, inclusive, dita o ritmo de todo o restante, tá? Então, só para de novo, reforçar, aquisição é importante, tá, pessoal? Lógico, né? Não dá para a gente falar de expansão e retenção sem aquisição. Mas o meu ponto é que não dá para depender dela, né, da aquisição como o único motor de crescimento. Tá? E se a gente analisar de perto ali os negócios mais promissores do mundo, os negócios que estão mais crescendo, os negócios com maior valor de mercado, todos, sem exceção, estão olhando para retenção e expansão, tá? E aí, para fechar, né, esse bloco, ah, o quarto ponto é que recorrência é um novo jogo, tá? Mais uma vez, se a gente olha para essas empresas que mais crescem no mundo, a maior parte está migrando para modelo de recorrência. Só que é importante, e aí é igual quando eu falo sobre melhorar produto, é que recorrência não é só sobre assinatura. Recorrência é sobre relacionamento contínuo. É o estar perto do meu cliente. É eu estar do lado dele para quando ele precisar de mim de novo. É igual quando eu falo sobre melhorar produto. Melhorar produto não é deixar o produto mais fancy, não é trazer mais feature para o produto. Dependendo do meu público, melhorar produto pode ser diminuir preço. Tá? Então, a gente precisa entender que modelo de recorrência não é só necessariamente criar um produto que vai ter uma assinatura, mas sim como eu consigo me manter perto, me relacionando com aquele cliente. Tá? E não é todo mundo que vai ter. Não é todo tipo de negócio que é um SaaS que paga por mês ou algo do tipo. Não é isso. Tá? Esse cara ele pode comprar uma vez a cada 2 anos e você manter ali um relacionamento contínuo com ele. Mas por que recorrência é importante? Porque ela traz estabilidade, ela traz previsibilidade, ela permite que a gente escale, né, sem a gente depender dessa corrida maluca da aquisição todos os meses, como eu citei. Tá? Então, quando eu falo que recorrência é o novo jogo, o que eu estou dizendo basicamente é que o futuro, né, não está em vender apenas uma vez, está em construir relação duradoura, relações que de alguma maneira elas evoluem e estão conectadas à estratégia de negócio. Inclusive, não é à toa, né, que muitos M&A, né, muitas fusões e aquisições, elas estão jogando o jogo do aquário, que basicamente é, cara, eu compro uma empresa porque eu tenho um aquário de clientes aqui e eu compro uma empresa que vai vender outros produtos, outros serviços para esse mesmo aquário. Porque eu amplio, né, a minha relação com esse cliente com outros produtos e vou resolvendo cada vez mais problemas dele, tá? Então, de novo, isso só acontece quando o CS ele deixa de ser visto como suporte e começa a ser visto como parte fundamental do nosso motor de receita, tá? E aí o que a gente basicamente o que a gente tem, né, nesse momento notícias diferentes em todos os setores, falando de CS, de IA, coisas assim do sentido. Então, por exemplo, a gente, Magalu se prepara para a e-commerce, para mudar o varejo, como a Amazon está transformando o atendimento ao cliente, Itaú ampliando o uso de IA, Zendesk, revolucionando a experiência do cliente, Natura. Então, todas as empresas, Itaú, de novo, Saltman, prevendo que IA ocupará primeiro cargo de atendimento ao cliente. Beleza. Só que tem um ponto que, para mim, é o mais importante disso tudo. Né? Trouxe até aqui uma notícia de um concorrente pontual aí do HubSpot. Só que, para mim, tem e eu vou mostrar isso mais nos outros slides, somente no final,
é que não adianta a gente falar de IA se os dados, eles, de fato, não fazem parte de uma verdade única, né? Se esses dados eles não estão integrados, não estão conectados e por aí vai. Então, na minha leitura, muito dessas empresas, elas ainda estão falhando porque esses dados não chegam de uma maneira muito organizada. E aí, da mesma maneira que você tem várias empresas investindo, tem várias outras desinvestindo ou com cases de insucesso nessa área. Então, é importante que todos tomem cuidado e não caem no buzz ali, não caem naquela pressão de mercado natural, beleza? Então, basicamente, o que que a gente tem, né? A gente tem um contexto, né, que basicamente tem pressionado as empresas a repensarem a forma de crescer. Isso é óbvio. Está todo mundo olhando para IA, olhando para novos canais, olhando para tudo. Por quê? A gente tem CAC mais caro, está todo mundo sentindo isso. E vai ficar cada vez mais caro, tá, turma? Isso é um caminho inevitável. Está todo mundo já com o celular na mão, está todo mundo na internet. Eu sou de uma época que só os nerds ficavam na frente do computador. Hoje em dia está todo mundo na frente do computador. Só que não são todas as empresas que ainda estão. Logo, o digital ele vai ficando cada vez mais competitivo, logo o CAC vai ficando cada vez mais competitivo, o cliente vai ficando mais competitivo. Então, atrair cliente está cada vez mais complexo, está mais competitivo, mais custoso. Para piorar, as jornadas, né, elas não estão tão lineares como eram antigamente, né? Elas estão cada vez mais complicadas. Você tem ali é, é, várias sombras no digital que te impedem de ter uma leitura de fato muito clara do que está acontecendo, né? Então, o cliente pesquisa um lugar, ele conversa em outro, compara em outro, ele entra em contato por um canal, compra por outro. Esse negócio é todo fragmentado. E para piorar, né, os dados ficam também todos dispersos. A maior parte das empresas ainda utilizam uma solução para cada coisa. E aí isso traz uma miopia gigantesca na operação, né? Porque cada área só vai enxergar um pedaço dessa história, né? Que é o que eu falo de você ter diferentes verdades. E aí, por último, a gente ainda tem um outro ponto crítico, que é a falta de integração das áreas, né? Marketing fala uma coisa, vendas fala outra, CS tenta entregar coisas que nem sempre foi prometido da maneira correta. Então, no final, o que a gente tem é uma operação desalinhada e quem sofre de verdade é o cliente. E aí tudo isso acontece no momento em que AI e automação vira essa buzzword, todo mundo quer fazer, todo mundo quer colocar para rodar. Só que, como eu citei, né, anteriormente, a IA ela só vai funcionar bem quando existe essa base de dados muito bem estruturada, organizada, limpa, integrada, né? Enfim, não dá para a gente usar IA de forma séria se o negócio ele é baseado em planilha, silo, falta de processo e por aí vai. E na minha leitura, né, como hoje um fã do HubSpot. Acho que é isso que o HubSpot resolve de melhor, tá? Então, dito isso, turma, fica fácil entender por que o papel do CS se torna tão estratégico dentro dessa nova dinâmica, né? Porque o CS é o time que tem acesso aos dados mais reais do cliente, a uso de produto, ele entende das fricções, ele conhece as dúvidas, ele conhece as necessidades, ele conhece as oportunidades que aparecem no dia a dia, tá? E aí, né, é aqui que surge os sinais que nenhuma outra área consegue enxergar. Então, basicamente, é o CS que identifica onde o cliente está agarrado, onde ele está tendo dificuldade, né? Ele consegue perceber todos esses valores e as possíveis melhorias de negócio. Então, basicamente, é o time CS que traz os melhores insights para a marketing ajudar a ajustar discurso, para a venda qualificar melhor a própria venda, para produto conseguir evoluir na direção certa. Beleza? E aí, naturalmente, também é o time de CS que consegue prevenir churn, antecipar risco, porque ele acompanha ou minimamente deveria acompanhar o cliente de perto e saber, né, quando alguma coisa começa a sair do trilho. Então, o interessante é quando a gente põe IA nesse jogo, né, e tem todos esses dados de maneira organizada, tudo fica literalmente mais interessante, porque eu passo a ter tudo, eu passo a ter comportamento, engajamento, frequência, padrão de satisfação, isso tudo começa a virar insight acionável em tempo real, tá? Então, né, fechando esse bloco, o CS ele deixa de ser um termômetro do cliente e passa a ser um ativo estratégico e pilar do crescimento. Beleza? Então, para a gente chegar aqui já numa conclusão, né, reta final aqui da minha apresentação, ah, basicamente, o que a gente tem, né, quando a gente começa a olhar o CS ali dentro da operação, fica bem claro que ele se torna um eixo que, de fato, conecta ou deveria conectar marketing, vendas e produto, né? Então, é o CS que vai devolver para esse time, para os times, né, as objeções reais que os clientes têm. A gente precisa, de alguma maneira, melhorar nosso discurso, nosso posicionamento. A gente precisa identificar sinais de compra, né? Isso tudo começa a virar input
para literalmente para tudo, beleza? Eu trouxe aqui três exemplos de como a gente pode utilizar a IA no nosso dia a dia, né? Tem o Breeze, que já foi apresentado. Então, cara, meu time usa isso aqui o tempo inteiro. Eu, particularmente, gosto muito da integração também do OpenAI. Eu utilizo o tempo inteiro. Ela tem uma integração nativa com o HubSpot. E aqui, nesse deck, é legal vocês explorarem com calma. Não quero ficar lendo esse negócio. Tem no site, enfim, tem em todos os lugares. Mas eu, particularmente, eu gosto muito de conectar as informações, porque eu gosto muito do ecossistema do ChatGPT. Mas parte do meu time também utiliza muito a integração com o cloud. E você consegue ali fazer coisas fantásticas com essas três IAs, que, mais uma vez, se conectam de uma maneira nativa com tudo, tá? Então, pessoal, basicamente, para a gente fechar aqui, né, falando em 2026, o CS ele assume quatro papéis que mudam completamente a forma como a nossa empresa cresce. Então, ele passa a ser o principal fonte de inteligência do negócio, porque ele é quem está mais próximo da percepção real do cliente. Ele vira o designer de experiência, porque ele ajuda a construir uma jornada que faz sentido, né, e gera valor de ponta a ponta para o cliente. Ele deveria influenciar diretamente nosso roadmap, né? Levando dado concreto para todas as decisões de produto, pricing, cliente ideal, enfim. E ele acaba se tornando o guardião do LTV, né? Garantindo que o cliente avança, cresça e permaneça, tá? Então, quando a gente olha para o CS do passado, fica claro, né, por que que esse modelo já não funcionava mais. Porque era um time que tinha dificuldade de contextualizar a jornada do cliente, que os dados estavam dispersos, né, eles estavam espalhados em diferentes ferramentas, e aí você tinha decisões que eram rasas e totalmente desconectadas da realidade. Tá? E para piorar, não existia histórico integrado. Né? Cada área, marketing, vendas, etc., tinha um pedaço da informação e ninguém tinha essa história completa do cliente. E aí, no final do dia, que o CS acabava sendo subutilizado, né? Porque faltava um CRM de fato que centralizasse todas essas informações, um sistema que realmente trouxesse essa visão, essa jornada do cliente de ponta a ponta. Tá? E aí você tinha toda aquela confusão, como você tem de planilha, print, WhatsApp, conversa paralela e uma operação totalmente fragmentada. Tá? Então, e é outro ponto, né? Quando o dado é fragmentado, a IA não vai funcionar. Tá? E acho que por isso que o Breeze ele entrega ali uma excelente solução também. Tá? Então, a gente precisa ter essa base limpa, unificada, confiável. Então, enfim, esse era o CS do passado e é exatamente esse modelo que a gente precisa deixar para trás se a gente quiser crescer com previsibilidade em 2026. Então, olhando para frente, a visão de futuro é que a gente precisa que todos na nossa companhia tenham a mesma verdade. Tá? Todas as áreas precisam trabalhar com a mesma informação, com a mesma leitura do que está acontecendo, com a mesma interpretação de comportamento, com a mesma leitura das necessidades daquele cliente. Então, não faz sentido cada área ter sua versão da história, não adianta a marketing enxergar um pedaço, vendas enxergar outro, CS enxergar outro totalmente diferente. Porque o cliente ele não sente essa confusão, ele literalmente vive essa confusão. Então, o futuro é sobre uma visão única de dados integrados, jornada integrada, operação integrada, etc. Enfim, tudo literalmente integrado, tá? E aí é com isso que a gente enxerga o CS do futuro como o verdadeiro motor da receita. Tá? Então ele deixa de ser reativo, ele passa a ser preditivo. Tá? Ele deixa de entrar só quando algum problema acontece. Ele antecipa o problema. Então ele deixa de ser só um operador de ticket com SLA, lutando ali, combatendo os incêndios do dia a dia, e passa a ser o cara também do relacionamento, o cara que traz impacto e evolui o cliente ao longo da jornada. Tá? Então, e aí, óbvio, né, o mais importante, ele não pode trabalhar isolado como estava acostumado antigamente. Esse cara precisa estar conectado, né? Esse time precisa estar conectado ao time de marketing, vendas e produto, tá? Compartilhando todos esses sites como citei. E aí, né, é assim que a gente não vai entregar só uma boa experiência com o CS. O CS ele também vai ajudar a gente a gerar receita, evitar churn, aumentar essa expansão, melhorar nossa margem, impulsionar o negócio como um todo, tá? Então, por fim, né, o que eu tentei buscar, né, aqui ao longo da minha apresentação é deixar bem claro que o CS do futuro ele também é parte do motor de crescimento da empresa. Beleza? Ah, Acho que é isso. Então, basicamente, a leitura aqui é ter um CS menos operacional e mais estratégico. E aí, a provocação, né? Para fechar minha apresentação, se a gente realmente está pronto para escalar em 2026, né? Porque, no fundo, é sobre sair de um modelo de receita linear, como estávamos acostumados até então, e migrar para um modelo de receita recorrente, que vai trazer mais previsibilidade e saúde para o negócio. Basicamente sobre sair de uma operação que é dividida em silos, né? Marketing, venda, sucesso do cliente, e de fato ir para o mercado de uma maneira realmente integrada, com o que a gente chama de operação de receita,
com todo mundo falando a mesma língua, né? É literalmente sair do achismo e tomar decisão baseada em dados, né? Sair daquela visão antiga de que CS é só suporte, e entender que CS é estratégico e que sim, ele influencia o crescimento do negócio como um todo, tá? Enfim, então, para fechar, 2026, na nossa leitura, vai ser um ano das empresas que entenderam essa mudança e que realmente vão colocar o cliente no centro, não só no discurso, mas na operação, na estratégia e no planejamento. Então, se você quer fazer um movimento que tem como premissa, né, expectativas relacionadas à consistência, eficiência e previsibilidade, que são premissas importantes, por exemplo, para a Tegos e para os negócios que estão no meu entorno, a dica esse é o momento certo de a gente ajustar a rota e começar a jogar o jogo certo. Beleza? Frasezinha de fechamento que eu gosto muito é que a gente tem que aprender as regras do jogo e jogar melhor que todo mundo. O Google fala que é do Einstein, duvido muito. Mas é isso. Deixei aí um QR Code de um Dobeire que a gente tem, que a gente compartilha aqui, basicamente notícias do mercado 2 vezes por semana. Fique à vontade para participar. Prometo que ninguém do meu time vai ligar para vocês tentando vender nada. Aqui é realmente só mail. E se alguém quiser, né, saber um pouco mais sobre a Tegoros, aí sim, entra nesse QR Code, entra nesse link, que aí sim meu time vai entrar em contato e ver como que a gente pode ajudar. Beleza? Turma, obrigado pelo tempo e pela atenção de vocês. Foi um prazer compartilhar um pouco da nossa visão sobre 2026 e para os anos seguintes. Ótimo, muito obrigada, Felipe. Vamos finalizar aqui com o Greg. Vamos lá, Greg. Boa, primeiro, que responsa falar depois de tanto conteúdo riquíssimo. Ian, tropecei no mesmo lugar que você e aí, sem querer, também disponibilizei o meu LinkedIn aqui. Vamos lá, compartilhar a nossa tela. Como não usuário de Zoom, por favor, me ajudem aí. Já estão vendo a minha tela? Tá tudo certo? Perfeito. Então, bom, já falei sobre mim ali no começo do nosso papo, mas eu quero falar aqui quem que é a Elephant, né? Gente, a Elephant é uma plataforma de inteligência de receita que usa IA, aí é o que a gente vai falar bastante aqui hoje, para transformar conversas em aprendizado real. Beleza, então o que, que é uma plataforma de inteligência de receita? O que, que a gente faz? Aí eu faço questão de ler na íntegra aqui para vocês. Gravamos, analisamos e conectamos interações de todo o time de receita. E aí, veja bem, não só CS, vendas e marketing também, como meus colegas aí compartilharam, nessa importância de conectar áreas para identificar padrões de sucesso e dar insights sobre o que está funcionando, por que está funcionando e como repetir isso em escala. Isso é uma plataforma de inteligência de receita. Quando a gente olha sobre uma plataforma de inteligência de receita para CS, o que, que a gente já conquistou aqui internamente de números, né? Na nossa operação, e a gente vê também clientes nossos que utilizam o Elephant e HubSpot em conjunto, que chegam nesses resultados também. Para o nosso caso, menos 2 horas de trabalho operacional. É bastante coisa. Quando a gente pega ali salário do CSM economizado nesse tempo, a gente vai fazendo essa conta de padaria, é grana economizada no final do mês. A gente tem mais 25% de aumento na taxa de retenção, que a gente está falando aqui, que é um dos pontos mais importantes nesse cenário atual. A gente tem mais 30% de crescimento pela base, né, expansão, CS sendo motor de expansão, e aí mais 45% de aceleração na entrega de primeiro valor. A gente não tem mais tempo para errar. São muitos concorrentes aí no mercado. Então a gente precisa entregar valor rápido. E a IA está aí para nos ajudar. Mas beleza, comecei com esses números porque eu quero contar como que a gente os conquistou. Então, vou compartilhar o nosso case de uso de IA na nossa operação de CS e como que a gente resolveu 3 das principais dores atuais na área. E aí, muito do que eu vou falar aqui, meus queridos colegas compartilharam também com as suas devidas visões, que acho que vai enriquecer bastante o papo. Antes de falar sobre essas dores, esses desafios, eu vou convidar aí quem está no chat a me dizer, pô, se eu estiver mentindo, aumentando esses cenários aqui, me falem, mas se vocês já viveram esses cenários que eu vou compartilhar,
digam aí no chat, pô, isso é real, isso é verdade, estou resolvendo dessa forma, ainda não resolvi, compartilhem aí com a gente, acho que vai ser legal essa interação. Então, primeira dor, eficiência. A gente sabe que CSMs gastam muito tempo fazendo tarefa manual, fazendo operacional, preencher CRM, conversar com o time de vendas, o que que aquele cliente falou, pegar a mensagem do WhatsApp, copiar, colar lá para o CRM, pô, é muito tempo investido em algo operacional, né? O cenário aqui, como eu disse, reuniões de passagem de bastão, a gente tem 30 minutos para cada cliente vendido. 30 minutos de um vendedor, 30 minutos de um CSM, juntos ali, para só falar o que, que aconteceu com esse cliente, o que, que ele quer resolver. Olha o tempo que é investido só para entender o que aquele novo cliente chegou para resolver com a nossa solução. É muito tempo. E aí a gente queima muito neurônio para lembrar o que, que é sucesso para esse cliente. E quando sobra tempo, a gente está sendo reativo. Segundo ponto, visibilidade, né? O que está acontecendo com a nossa base de cliente? Como está sendo a execução, né, das estratégias que nós, gestores, definimos para o processo? Como que isso está acontecendo na prática? Quem a gente vai priorizar? O que que a gente vai priorizar? Quais clientes estão em risco? Quem está apto a expandir? Galera que vem aí de planilhas, e eu já vivi isso, sabe muito bem que é muito difícil ter essa visão, né, de o que, quando priorizar as coisas. Então, usem HubSpot, usem Elephant para sair desse cenário de falta de visibilidade. Já estou fazendo meu jabá aqui. Terceiro ponto, personalização. Na era das IAs, a gente tem falado bastante, né, sobre personalização. O que, que é sucesso para esse cliente, né? Como que a gente mede o sucesso para ele? O que é sucesso para mim pode ser diferente de sucesso para o Felipe, para a Camila. É diferente. Por mais que às vezes a gente utilize a mesma ferramenta, a mesma solução, às vezes o sucesso não é a mesma coisa. A gente pode e deve usar a IA para personalizar as jornadas. E é o que eu quero mostrar aqui para vocês também, né? A gente precisa provar a ROI e quando isso é personalizado, quando a jornada é personalizada, isso fica mais fácil. Não tem mais espaço para não provar ROI dentro de CS. Então, boa, vamos para a prática de como que a gente utiliza Elephant em conjunto com o HubSpot para resolver essas dores que eu mencionei. A primeira delas, eficiência, né? Tempo para fazer o que gera resultado. Vamos lá. Vocês já viram aí um pouquinho, né? Só 1% da Elephant, mas o que que a gente faz para gerar eficiência? Primeiro, a Elephant vai resumir as interações com os clientes, vai gerar observações dentro do Hub e preencher automaticamente as propriedades. Como que isso é feito? A Elephant vai gravar suas reuniões, vai captar suas mensagens de WhatsApp, suas calls via VoIP, vai processar esses dados e enviar, como eu disse, automaticamente para o Hub, sem nenhum movimento manual, que é a primeira dor que a gente trouxe ali, eficiência. Tempo fazendo coisas operacionais. Né? E qual que é o primeiro resultado que a gente traz? Né? Como eu disse, a gente cortou aqui na Elephant reuniões de passagem de bastão entre vendas e CS. Por quê? Desde o processo de pré-vendas, desde quando esse lead está lá em pré-vendas, quando ele vai para vendas, eu já estou captando, por exemplo, no nosso caso, uma propriedade que é qual é o norteador de sucesso do cliente. Então, o lead falou a dor, o que ele quer resolver, o closer ali validou essa dor, trouxe a necessidade dele. Quando cai para mim aqui em CS, eu já tenho total visibilidade do que eu preciso fazer nesse kickoff para resolver o problema dele. Eu economizo o tempo do cliente, tempo do meu time, tempo de CS, tempo de vendas. Por quê? Tudo isso está vindo já automático durante toda a jornada integrada, como falamos, né? Então, vocês podem ver aí um dos casos, né? Essa propriedade de norteador de sucesso. A Elephant cria ali as observações dentro do Hub com resumo desses pontos de contato. Como eu disse, call, WhatsApp, VoIP, e vai preencher propriedades, como vocês podem ver ali no direcionamento da nossa setinha. Uma outra coisa muito legal que trouxe bastante eficiência para a gente nesse uso em conjunto aí das duas soluções foi a criação de tarefas automáticas. Então, nesses pontos de contato, falei
Camila, ó, semana que vem a gente vai fazer uma call para resolver tal coisa, você vai ser responsável disso, eu vou ser responsável daquilo, tô ali na call combinando isso com você, o que que a Elephant vai fazer? Criar automaticamente tarefas que foram verbalizadas já dentro do Hub. Então, eu, como gestor, consigo ver as tarefas que meu time precisa realizar naquele período e o time também já sabe o que precisa fazer naquela semana. Ele acorda ali na segunda de manhã já sabendo é isso que eu preciso fazer, é isso que vai levar o cliente ao sucesso, mais próximo do sucesso. Então, isso é uma cerejinha do bolo que parece simples, mas trouxe muita eficiência para a gente. Fechando aqui, gente, zero preenchimento manual de HubSpot, né, usando o Elephant e Hub. E é mais tempo, né, numa frase quase que clichê aqui, mais tempo para fazer o que importa, que é gerar sucesso para os nossos clientinhos. Seu time fazendo o que é importante para gerar receita, para gerar expansão. E não ficar ali só apagando incêndio e copiando e colando informações de lugares distintos dentro do Hub. Tá? Segundo pilar aqui que a gente mencionou, visibilidade, né? Fazer o certo com o dado certo. Então, a gente já falou, pô, todos os dados de interações com os clientes são captados automaticamente pela Elephant e disponibilizados no histórico do cliente no Hub. Vocês já viram ali, cria observação, preenche propriedades, mas o que que a gente trouxe para engrossar o caldo da visibilidade? Quero fazer um disclaimer. Eu não sou um especialista em HubSpot. É meu primeiro ano utilizando Hub aqui. E aí, o que que eu fiz? Criei alguns workflows que estão captando esses dados das observações, da jornada do cliente Elephant para Hub, e criei essas automações para que a gente tivesse um health score automatizado aqui, a partir dessas interações. Então, mesmo não sendo um especialista, eu consegui fazer isso com bastante facilidade. Sei que HubSpot aí tem um time de suporte, CSMs incríveis, mas, pô, é tão prático, tão fácil, que em alguns dias aí eu fiz isso, adaptado ao nosso processo, e o que trouxe para a gente, né? Com esses workflows, eu consigo saber, baseado nessas interações, quais são as contas que estão saudáveis, porque ela está preenchendo as minhas propriedades e aprendendo sobre a jornada, quais contas estão em risco, quais contas estão mais aptas para expandir, quais estão em atenção e que a gente precisa priorizar. Basicamente, com o nosso Health Score automatizado aqui, eu tenho visibilidade como gestor e meu time também recebe alerta sempre que esses status mudam. E por que que esses status mudam? Workflows. Quem não tem ainda, tirem um tempinho para explorar isso no Hub. É fácil de usar e traz muita eficiência. Salva vidas aqui dentro da nossa operação da Elephant, que é um time enxuto que usa o máximo do que a gente pode entre as duas ferramentas. Tenho aqui o meu queridinho, um beijo para você, Breezy, salva a gente todos os dias. Como eu disse, a gente tem ali os pontos de contato sendo captados automaticamente, enviados para o Hub, preenchendo propriedade. Antes de uma call, o que que a gente faz aqui? Abro o deal ali, por exemplo, uso o nosso assistente, o Breezy, e ele vai, como a pergunta que eu usei aqui, ó, faça um resumo da jornada desse cliente baseado em todo o histórico de observações criadas até aqui. O que que ele fez? Buscou todos os touchpoints registrados e me resumiu como está sendo a jornada até aqui. Então, antes de entrar na call, eu gasto, como vocês podem ver ali, ó, 4 segundos para entender o cenário da conta e entrar nessa reunião muito mais preparado. Sem ter que buscar na planilha, sem ter que buscar no WhatsApp, o que eu falei, que eu deixei de falar, tá aqui, mastigadíssimo. E tem a super cereja do bolo, que é, para quem usa Slack, cara, isso daqui é meu cenário predileto. A gente usa a integração Hub Slack. Eu criei um canal aqui de alertas, né, de CS. Então, todos os stakeholders estão envolvidos, liderança comercial, marketing, nossos founders, diretoria, está todo mundo aqui nesse grupo. Sempre que um cliente avança na etapa de CS, ou ele faz um upsell, um downsell, ou ele sinaliza cancelamento, a gente gera uma oportunidade de expansão, o que for,
é gerado um alerta aqui dentro desse canal, todo mundo fica sabendo o que está acontecendo, e a cereja da cereja da cereja do bolo é que a gente tem ali aquele botão resumir negócio com o Breeze, que além de me contar os avanços de jornada no meu Slack, no meu canal de comunicação, ele vai resumir toda a jornada até aqui, do porquê que esse cliente está querendo cancelar, por que ele expandiu rápido e fácil. Gente, não sei se estou conseguindo ser claro aqui, mas é realmente um absurdo quanto que a gente ganha de visibilidade e eficiência com essas automações, com esses workflows. E tudo isso aqui é nativo, tá? É do HubSpot, tá conectado, é só usar com Slack e não é fácil de fazer. Quer dizer, é muito fácil de fazer, ao contrário. É, e aí, onde tudo isso vai desaguar? Se eu tenho propriedades sendo preenchidas entre Elephant e HubSpot, se eu tenho ali as observações, a gente criou também facilmente um dash que eu consigo acompanhar a nossa carteira de clientes. Quem está saudável, quem não está saudável, por que está saudável, quais são as contas mais críticas, com mais potencial de expansão, também é feito rapidamente e é o que orquestra as nossas semanas por aqui. A gente vai ali, segunda-feira, fala, pô, qual que é o cenário da nossa base? Quem a gente vai priorizar? Por que vai priorizar? A gente passa a ser muito mais estratégico com todo esse ecossistema que está sendo criado aqui entre as plataformas. Certo? Por último, gente, a terceira dor é personalização, né? Sucesso não é igual para todo mundo, como eu falei. Então, puxa o fio aqui comigo do que a gente já falou, né? Já temos mapeados nas propriedades do HubSpot o que é sucesso para o cliente e como a gente vai medir ROI. Já temos registrado tudo o que aconteceu na jornada do cliente até aqui, né? Então, checkpoints, QBRs, conversas de WhatsApp e afins, como vocês podem ver aí nesse print, ela captou ali uma mensagem trocada no WhatsApp com um cliente, já enviou automaticamente como uma observação para mim e está aqui no histórico do nosso clientinho, né? E aí, de novo, o que a gente vai fazer? Eu já falei do uso do Breeze para entrar, antes de entrar numa reunião, ser mais efetivo ali, estar mais preparado. Mas para vocês entenderem até onde ele vai, e é um uso mínimo, tá? O que eu fiz nessa minha pergunta para o Breeze? Lembra que eu falei que a gente tem uma propriedade aqui chamada norteador de sucesso que está sendo preenchida lá desde pré-vendas? O que eu pedi para o Breeze? Eu falei, cara, amigão, meu querido, cruze aqui o norteador de sucesso desse cliente com o que você me recomenda para a gente avançar nessa jornada de sucesso, baseado em tudo que ele aprendeu lá, lembra? As observações, mensagem de WhatsApp, tudo. E ele me trouxe aqui, ó, como vocês podem ver no final da mensagem, né? Próximos passos recomendados para entregar sucesso, alinhado ao norteador mapeado com base nas observações, é o seguinte: refinar e configurar as ferramentas, finalizar e validar as configurações. Então, olha, ele cruzou o norteador com tudo que ele aprendeu sobre a jornada desse cliente e falou, cara, faça isso daqui para dar um próximo passo de sucesso com esse cliente. Dessa vez aqui, demorou muito mais, né? 14 segundos. Meu Deus, quanto tempo. Muito rápido ainda. Muito rápido. E aí, gente, quero dizer que para a gente, para os nossos clientes, o que a gente percebe que é o fim dos touchpoints genéricos, que é aquele... e aí, meu querido cliente, como que você tá? Como que tá o uso da ferramenta por aí? Você tá bem? Tá chegando a sucesso aí? Coisa genérica. Você toma tempo do cliente, que às vezes ele vai te ignorar por tão genérico que tá sendo essas abordagens. Toma o teu tempo para aqui, nesse caso de uso, a gente falar, meu querido clientinho, você veio para cá resolver X desafios. O próximo passo é esse. Vamos falar? Esse é o cenário. Isso aqui que a gente fez até agora. Os próximos passos são esses. Em segundos. Se você tem uma base de 300, 400, 500 clientes, você não vai lembrar o que é sucesso para cada um deles, quais são as particularidades de cada cenário, de cada momento. Não vai. Usem o Breeze para fazer isso para vocês e trazer mais personalização para esses pontos de contato. Tá? Para não esticar muito mais e fazer um resumo rápido aqui, o que a gente conseguiu, né, melhorar na nossa operação de CS usando IA? Então, fazendo um depara rápido, sem IA,
CSMs sobrecarregados com tarefas manuais e preenchimento CRM, buscando informação loucamente em todos os lugares para colar, copiar e colar lá no HubSpot. Com IA, propriedades e interações registradas automaticamente. Sem reuniões de passagem de bastão entre vendas e CS para transmitir contexto. Eu já contei aqui o nosso case, né? A gente eliminou muito tempo de vendas e CS só contando com a assertividade dessas observações, dessas propriedades sendo preenchidas nesses pontos de contato, né, nas reuniões e afins. Então, com IA, a gente tem o contexto completo da jornada do cliente no Hub, disponível antes de cada call. Sem a falta de visibilidade sobre o que estava acontecendo com cada cliente, com Elephant e Hub, como vocês viram, a gente construiu via Workflows um Health Score automatizado que gera alertas atualizados em tempo real, guiando toda semana, todo dia, as prioridades do time. Sem touchpoints genéricos e comunicações pouco personalizadas, com IA, fim dos touchpoints genéricos, como eu disse, e aí para finalizar, dificuldade em medir o que é sucesso para cada cliente quando a gente não tem IA na nossa operação, para até que, enfim, a gente ter um assistente estratégico antecipando riscos e gerando oportunidades. Como o nosso querido Felipe aí disse muito bem, gente, o que eu posso dizer para vocês para planejar 2026, olhando para a área de CS com IA, cara, posicionem a área de CS como área de geração de receita. Falar sobre NRR, sobre GRR, falar sobre retenção, sobre quanto a nossa base pode impactar na receita da empresa. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver eficiência, se a gente tiver visibilidade e se a gente tiver personalização. A gente precisa construir jornadas diferentes para os clientes, para eles sentirem valor e aí quererem expandir conosco. Então, posicione a área dessa maneira, usem IA ao favor de vocês. De preferência, utilizem Elephant IA com HubSpot, que é uma beleza, tá? Então, gente, obrigado pelo tempo. Prazerzaço falar com vocês. Espero que eu tenha somado pelo menos 1% aí nesse planejamento do próximo ano. Estamos muito junto. E aí, como eu falei, né, caiu meu LinkedIn ali. Se vocês quiserem me chamar para discutir um pouco mais sobre isso e conhecerem um pouco mais da nossa solução, fiquem à vontade. Aí, Meu ó, já. Deus, Greg, que ótima sessão. Gostei demais. Muito obrigada por compartilhar esse conteúdo com a gente. Eu que Parabéns agradeço. mesmo. Obrigado. Então, gente, chegamos aqui ao final do nosso dia da maratona, aqui focado no CS. Muito, muito obrigada para quem ficou até o final. Lembre que a gente vai enviar também a gravação dessa sessão junto com uma apresentação, né? Caso vocês queiram entrar em contato com alguns dos nossos speakers hoje, também vamos compartilhar os LinkedIns dele lá no e-mail que vocês vão receber. Então, muito, muito obrigada por se juntar hoje. Lembrem que amanhã também temos a última sessão, né? Com o time da Elephant também, vamos estar com o time da Loyal e a HubSpot lá compartilhando com vocês conteúdo incrível. Então, muito, muito obrigada por se juntar hoje e eu vejo vocês amanhã. Muito obrigada, gente. Boa tarde, tchau. Tchau, tchau.